Bom dia! Palavra do dia hoje, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo teve passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Impondo-lhe Paulo as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Queridos, Deus, ele é tremendo na sua maneira de trabalhar. Deus, aqui nessa terceira viagem missionária de Paulo, leva Paulo até a cidade de Éfeso, uma cidade completamente idólatra, uma cidade completamente voltada para a magia, uma cidade completamente voltada para muitas coisas que não condizia com aquilo que Paulo sabia que era a verdade de Jesus Cristo. Mas Deus, ele leva Paulo até essa cidade, a cidade de Éfeso, aquele lugar. E quando ele chega ali naquele lugar, ele encontra ali 12 varões, 12 homens que haviam sido batizados com batismo do arrependimento, aquele batismo por imersão de águas. E quando Paulo percebe isso, ele começa a perguntar para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo, se tinham sido batizados com o Espírito Santo. E aqueles 12 homens ali, apesar de ter o batismo nas águas, o batismo para o arrependimento, eles nunca haviam recebido e nem ouvido falar em si do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo, ao vendo isso, a Bíblia diz que agora Paulo, ele impõe as mãos sobre eles e profetiza, ou seja, e ora, e diz para ele: recebeis o Espírito Santo, ou seja, serdes batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Queridos, eu te contei essa história através dessa leitura para que você entenda como é tão maravilhoso, como é tão divisor de águas na vida de um cristão ser batizado com o Espírito Santo. Nessa manhã, eu quero te levar a você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, a entender o quanto você precisa buscar essa profundidade com Deus. Às vezes, quem sabe, você até ouve alguém falar em outras línguas, como muitas vezes você também já me ouviu aqui nos devocionais, falar em outras línguas e até mesmo falar em profecia. Mas a Bíblia aqui diz que quando eles receberam o Espírito Santo, algo tão poderoso aconteceu na vida daqueles homens, algo tão extraordinário aconteceu na vida daqueles homens, que toda aquela cidade foi sacudida pelo poder de Deus. É necessário que nós, como cristãos, entendamos, a lavandura e a sébia, a necessidade de ser revestido de poder, a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo, ele impôs as mãos, eles foram batizados, aquela cidade nunca mais foram a mesma. Até Paulo chegar ali, até Paulo chegar naquele lugar, eram somente 12 homens. Até Paulo chegar ali, eram 12 homens que acreditavam em Jesus Cristo, tinham o batismo do arrependimento, mas não tinham poder para operar maravilhas, milagres e sinais poderosos da parte de Deus. Mas Deus aqui, através de Paulo, nessa viagem missionária extraordinária, nessa cidade de Éfeso, nesse local aqui, Deus começou a fazer maravilhas. Esses homens, que eram somente 12 homens, que ninguém nem percebia eles necessariamente, nem sabiam, vamos dizer assim, necessariamente que eram cristãos,
e que serviam a Jesus Cristo, vamos dizer assim, a Labandúria Sébia, passaram agora a ser conhecidos dentro da cidade de Éfeso, dentro daquela grande cidade, aonde Deus começou a manifestar a sua glória através da vida daqueles 12 homens. Deus começou a fazer coisas grandes. Aqueles 12 homens começaram a entrar e começaram a falar de Jesus Cristo, começaram a falar do que Jesus Cristo havia feito na vida deles e de como era maravilhoso servir ao Senhor. E por cerca de 2 anos, eles profetizavam, eles, cheios do poder de Deus, eles pregavam e eles começaram a ganhar muitas almas para Jesus. Esses homens foram levados a Labandúria Sébia a ganhar uma cidade para Deus, a ganhar um povo para Deus. Esses homens foram levados pelo poder do Espírito Santo a fazer com que muitos conhecessem o Senhor Jesus. E Paulo aqui, amados, ele estava num auge tão poderoso dos mistérios de Deus na sua vida, que a Bíblia diz que o Senhor começou a fazer muitos milagres através da vida de Paulo, de tal maneira que os aventais, os lenços de Paulo, aquilo que ele usava para secar o suor, que ele tocava ou até mesmo melhorava, porque havia muitos enfermos, pessoas distantes que não conseguiam chegar até onde eles estavam e eram-se levados até eles, aqueles lenços, aventais de Paulo, e o poder de Deus era transferido para aqueles pequenos objetos, e quando chegava diante dos enfermos, eram curados imediatamente. Você está entendendo como é poderoso o poder do Espírito Santo? Você está entendendo o que Deus pode fazer através da vida de alguém cheio verdadeiramente do Espírito Santo? De alguém que não está somente arrependido, mas está cheio do poder do Espírito Santo? Era tão maravilhoso o que Deus fazia, os testemunhos, os sinais, amados, os prodígios e as maravilhas que aquele povo tão idólatra, aquele povo tão assim, tão medíocre espiritualmente, porque não conheciam ainda Deus, tão cegos espiritualmente, como a Astébia, Mandarábia, começaram a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, começaram verdadeiramente a se arrepender dos seus pecados, e isso era tão notório, que a palavra de Deus diz que muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que esse poder do Espírito Santo levou a muitos a se converter, levou a muitos a deixar as suas idolatrias, as suas artes mágicas, de feitiçarias e muitas outras coisas que eles usavam nesse tempo aqui, nesse contexto bíblico, levaram a eles a trazer diante ali daqueles 12 homens de Paulo, e eram queimados aqueles livros ali, eram queimados aqueles objetos que eram usados para artes mágicas, para as feitiçarias, para coisas que não era de agrado do Senhor, e eles queimavam aquilo em praça pública, eles queimavam aquilo diante daqueles homens, e com isso a palavra de Deus crescia e se prevalecia ali em Éfeso, de tal maneira que por 2 anos eles pregaram, por 2 anos Deus salvou, libertou naquela cidade. Paulo esteve ali pregando, juntamente com aqueles homens, e naquele lugar ficou um povo que era lavado e remido no sangue do Senhor. Ali ficou um povo, uma igreja plantada, um povo diferenciado, a Labandúria Sébia, aonde o nome do Senhor foi glorificado. Até, amados, aqueles 12 homens receberam o poder do Espírito Santo, eram somente 12 homens, mas quando eles receberam o poder de Deus, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, quando eles começaram a falar em outras línguas e profetizar, Deus começou a fazer maravilha e foi notório o poder de Deus. Sabe o que papai está falando contigo nessa manhã? Busque a presença do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser batizado
contato com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ter os outros dons espirituais, que são 9 dons. Eles é para a igreja, para ser usado na casa do Senhor, para ser usado para a necessidade do reino, aonde você chegar, seja numa casa, seja num culto simples, seja num hospital, seja num presídio, seja andando na rua, seja onde você estiver, os 9 dons do Espírito, ele é para a igreja. E se você é igreja, nesta manhã eu quero te incentivar a buscar o poder do Espírito Santo, a buscar os 9 dons do Espírito Santo, alabanduria sébia mandarábia, não só o dom, amado, de falar em outras línguas, ser batizado com o Espírito Santo e ter variedade de línguas, não, mas também buscar outros dons, como diz a palavra do Senhor, o dom de profecia, buscar os dons de curar, que são mais de um, buscar os dons diante da presença do Senhor, da palavra, o dom da palavra, da ciência da palavra, dessa sabedoria, buscar tudo isso diante de Deus, que você possa entender, querido, nessa manhã, que o Espírito Santo quer te usar, que Ele quer fazer de você um canal, um instrumento para essa geração, que Ele quer fazer de você algo poderoso no meio da tua família, da tua casa, aonde você está. Deus, Ele quer te usar, mas é necessário que você busque esse poder do Espírito Santo, ser batizado com Ele, os seus 9 dons, e é mais necessário ainda que você verdadeiramente seja gerado em você pelo poder do Espírito Santo, os frutos do Espírito, porque tudo isso vai fazer com que muitas vidas se convertam ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, e a sua vida também nunca mais será a mesma, porque uma vez que um cristão verdadeiramente está cheio de Deus e tem esses frutos do Espírito evidente, esses dons do Espírito na sua vida, a sua vida não é mais a mesma. E se você entender isso nessa manhã, você vai entender que com esse poder, com essa graça, alabanduria sébia, com esse poder do Espírito Santo, você pode ganhar a tua casa para Jesus, a tua família para Jesus, a tua parentela para Jesus. Você pode ganhar os teus para o Senhor, aonde você trabalha, aonde o Senhor te enviar. Quando você abrir a tua boca, não será você, mas será o Espírito Santo te usando no profundo, no oculto e no escondido. E quem parar para te ouvir vai entender que é Deus. E quem ouvir você vai saber que é o Senhor falando através da sua vida. Alabanduria sébia mandarábia. E o seu testemunho será um testemunho que muitos verão a glória do Senhor e será edificação para muitos e eles se converterão. Deus, nessa manhã, Ele está te convidando a buscar o poder do Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos dedicar um tempo específico simplesmente para buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os frutos do Espírito, porque quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Alacandúria sébia. Então, dê um tempo a mais da sua vida para Ele. Comece a dedicar mais momentos com Ele, momentos a sós com Ele, de busca por essa presença, e você pode ter certeza que Ele vai te encher e vai te usar de uma maneira extraordinária, assim como Ele usou Paulo, assim como Ele usou esses 12 e muitos outros. Ele também quer te usar neste momento, nessa geração. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê uma semana excelente, uma semana em que você venha navegar no oceano do Espírito, que você venha se aprofundar na presença de Deus, que seja uma semana de muitas vitórias, uma semana de caminhos abertos, de portas abertas, de cura divina para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, de consolo do Espírito Santo para você, e que você possa estar compartilhando esse áudio com amigos e família, abençoando vidas. Quem fala com você nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.